Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Estamos de volta com a segunda parte sobre a artista designer têxtil Lyubov Popova. E a gente começou a falar um pouco sobre a arte construtivista e toda a relação dela com a questão utilitária da moda, né? Que a gente vai ver que ela vai trabalhar, por exemplo, na fábrica e tal. E é isso. Então hoje a gente vai falar sobre a moda soviética, como esse trabalho dela se desdobrou para essa área. Então, e aí a gente começa falando um pouquinho sobre esse momento pós-Revolução Russa, que surge uma nova ideologia justamente para garantir o fortalecimento, né, do comunismo. Então, sim, surgem novos ideais revolucionários, todo esse pensamento voltado para o futuro, como a gente falou no podcast anterior. E o construtivismo está ligado diretamente a isso. Então, esse novo governo ele instaura o que se chama de a nova política econômica. Apesar de eles serem restritos, o governo ainda autorizava negócios privados que permitia que a moda ocidental ainda fosse vendida na União Soviética. Por mais que os bolcheviques não gostavam dessa história de consumo, que para eles era uma coisa muito capitalista demais. E aí eles achavam também que a moda era um instrumento de diferenciação de classes. E era uma coisa que eles não queriam, né? Porque comunismo era para ser todo mundo comum, ter um pensamento igual, então a roupa devia ser igual para todos. E é aí que essas ideias construtivistas da arte se encaixam com a moda. Eu achei um textinho muito legal desse site que se chama Russia Beyond, que fala assim: as ideias inovadoras dos pintores construtivistas começaram a penetrar gradativamente no mundo da moda. Os ornamentos suprematistas, que foi um movimento artístico russo centrado em formas geométricas básicas, em suéteres e cachecóis e em esboços dos desenhos dessa moça se chama Nadezhda Lamanova, no estilo cubista e suprematista dos paratrajes de moda feitos de seda, eram muito requisitados. Na costura, as apostas eram feitas na estrutura do modelo e no design dos fechos e dos bolsos. Era uma indústria também muito forte na União Soviética. E essa aqui então é a nossa Lamanova, e ela já fazia, né, roupas antes da Revolução. Então ela já detinha o título de fornecedora, né, da corte imperial de Sua Majestade. Lamanova criou vestidos para a imperatriz Alexandra Feodorovna após a Revolução. Lamanova foi a única estilista de renome a permanecer na Rússia e estabelecer as bases para uma nova moda soviética. Em cooperação com a artista e escultora russa Vera Mukina, Lamanova venceu o Grand Prix de Exposição Internacional em 1925 em Paris. Então, assim, apesar dela ter trabalhado, né, Pro Estado Soviético? Não, pro imperador. Pro imperador, ela continuou trabalhando pro soviético. Aí aqui a gente tem um pouquinho das roupas que ela fez nessa época, né? São vestidos que a gente pode ver que são muito parecidos, né, com o que a gente tem nos anos 20. Cintura baixa, né? Reto, corte reto. Apesar de terem o que, né, de russos, né, com as estampas, né, com os bordados, né? Mas assim, esses são os vestidos que ela fez entre 1923 e 25, né? São muito interessantes. Aqui também tem ali grande, essa era uma revista de moda chamada Atelier. Vou falar um pouquinho depois dela. Que a gente vê também que, assim, não muda muito, né, do que se fazia, né, no Ocidente. Verdade. Né? Você continua tendo revistas, né, catálogos de moda que vendem, né, a roupa. Essa aqui é a revista, né, Atelier. Parece Poiré aquele ali, ó. Exatamente. Ele é meio afunilado, né? Isso. Essa revista Atelier, ela foi criada em 1923. Então, assim, o que ela queria? Ela foi criada junto com um centro de alta costura inovador
que se chamava O Ateliê de Moda. Nesse editorial foi apresentada a primeira meta e os objetivos mais importantes, que aí dizia o seguinte: a ativa e incansável busca da identificação de tudo que é criativamente belo, tudo que merece maior atenção no campo da cultura material. Essa revista contou com inúmeros artistas famosos da época, como aqueles até mesmo que falamos no podcast anterior. E isso vai assim muito realmente diretamente, né, com os ideais do construtivismo. Aqui a gente tem a Varvara Stepanova, que a gente viu no podcast anterior. Além de artista, ela também ela fez design têxtil, tipografia e também desenhou roupas, que a gente vai ver um bocadinho. E a Vera Murkina, que era escultora, mas que também desenhou roupa. Então a gente vai ver aqui, ó, alguns designs da Stepanova e a escultura mais famosa da Vera Murkina, que é o Operário e a Camponesa. E aí duas coisas. Primeiro, que para vocês perceberem como que a arte estava atrelada a uma função, que a gente falou no outro podcast. E segundo, que parece roupa de super-herói, né? Essas roupas. Nossa, é verdade, parece muito roupa de super-herói, né? Então as pessoas se vestindo como super-heróis, né, no dia a dia. Essa era a ideia. E assim, fico pensando, né, uma roupa tão curta, né? Será que na Rússia dava pra usar? Dá pra usar roupa assim? Sei lá, deve dar, né? Que eles faziam, né? Mas pro sul, né? Assim, eu acho muito louco. Modernoso, né? Assim. Contanto que assim, eu li até um trabalho que disse assim, que essas roupas não foram vendidas em massa. Acabou que elas não foram vendidas em massa. As estampas foram vendidas, mas assim, a roupa em si não rendeu, né? As pessoas não aderiram. Não. O povo ainda queria mesmo a roupa ocidental. Olha só. Aí aqui a gente tem desenhos da Vera Murkina e da Lamanova. Interessante, isso, né? Isso são revistas, né? E aí tem ali o molde, né? Os gráficos. E essa estética soviética, né? Ela tem que é muito a escrita, né? Assim, bem grande, assim, né? Pra destacar. Aí aqui a gente tem um kafta, primeiro ali, uma roupa, o segundo é uma roupa pra ficar em casa. Aqui é um casaco, tipo um trench coat e um vestido. Eu achei super interessante esses. Né? E a ideia de você ter um molde, isso é claro já tinha no Ocidente, né? Mas de reproduzir, assim, é para as pessoas terem acesso, né? Poderem refazer, né, em casa. Sim, até porque faça você mesmo. E até mesmo, principalmente nessa época, ainda existia muito racionamento. Então, assim, era o que se tinha. Então, assim, as pessoas até tinham acesso à revista, mas faziam com o tecido que tinha. Legal. Aí aqui a gente tá vendo... É igual aquela primeira foto que a gente viu, é a mesma roupa, que foi essa Varvara que desenhou, né? E tem aquela coisa, né, dos bolsos, né? De ser totalmente, né, utilitária. Era uma roupa voltada para a indústria, né? Para o trabalhador. Então tinha muito essa ideia da roupa... A roupa tinha que ter uma função. Não só de vestir, né? Mas ela tinha que ser prática. Exatamente. E é interessante porque você tem os motivos geométricos, né? Isso. Que até tá chevron, né? Que tá na moda. Que é tipo um zigue-zague. Isso mesmo. E parece também, bem naquela linha década de 20, aquelas togas, né? Parece uma toga. Isso. Ela é bem simples, assim, né? Só que é super curta, né? É interessante isso. É porque é esportiva, né? Não pode. Isso aí foi Atrás elas têm umas letras e que nessa foto elas estão ali falando a letra que tá colada nas costas dela. Aí todo mundo vai falar uma letra. Uma letra que no final vai dar a palavra intervalo. Legal. Isso é uma performance. Me parece uma coisa meio industrial. Sim, era tudo voltado. Porque você vê, elas estão alinhadas em fila, com a mesma perna na posição, assim, né? Uma falando depois da outra. E a própria ideia de intervalo, sei lá. E assim, é muito interessante também que você estava falando isso, né? O que existia que era a ideia que a roupa, ela fosse uma roupa do futuro. Então, funcional e adequada ao espírito de construção do comunismo. Então, assim, era tudo voltado para essa coisa de você construir essa ideologia do comunismo. Então isso não passava só pela política ou pela cultura, isso passava pela roupa também. E assim, a roupa é o que é mais acessível, né? Mais do que a própria arte. Sim, é comum, né? Era uma coisa assim, como que eles quisessem controlar todos os sentidos da vida. Assim, ao mesmo tempo que eu acho que é impressionante de duas formas, né? Impressionante da grandiosidade que teve, né? Da quantidade de pessoas que aderiram, né, a isso, e
como que foi, né? Pois é. E, de certo modo, é ideia de padronização, né? Você padroniza, todo mundo veste a mesma roupa, porque você falou no podcast passado. Você não tem o rico que se veste, sei lá, de uma forma luxuosa e o pobre, né? Você tem a mesma forma de vestir. E aí também eu vi nesse site que eu já tinha falado antes, que uma das tarefas era a criação do traje de produção. Então, assim, muitos designers mesmo e até artistas desenhavam roupas para, né, tipo uniforme, cirurgião, bombeiro, piloto, até pedreiro tinha, né? Então eles falavam que o vestuário era desenvolvido como um microambiente da pessoa. Que viagem. Então, e aí era feito, né, dos tecidos que as pessoas tinham, né, tipo lona, linho cru, chita, algodão, lã grossa, feltro, flanela, assim, vários. E aqui a gente tem realmente, esse aqui é um desenho da Popova, quando ela já tá na indústria, né, desenhando as roupas. E super usável, né? E super anos 20. É lindo. Né? Então, aí, o corte é ocidental, né? Mas adaptado a essa moda, essa estética construtivista da estampa. Isso. Ela fala nesse negócio, né, de seguindo os passos, né, dos construtivistas, o ornamento geométrico, vistoso e abstrato entrou na moda. E às vezes, assim, a gente vê algumas dessas padronagens que a gente fala, nossa, mas isso veio da União Soviética, gente. Eles são lindos. Então, na primeira fábrica têxtil, as pintoras, a Popova e a Stepanova, desenvolveu amostras de tecidos de vanguarda que entraram na linha de produção e foram postos à venda. E muitos anos mais tarde, começaram a surgir nas passarelas ao redor do mundo as formas e os tecidos geométricos, né, como o vestido trapézio do Yves Saint Laurent, né, que foram descobertos na década de 20 pelos construtivistas russos. Então, assim, tudo vai influenciando, né? Aí aqui também são os desenhos da própria Popova. É lindo, né? São totalmente anos 20, né? Não diferem nada, mas com essas... Esse último é interessante porque ele é estruturado, né? Me lembra uma coisa meio grega. É lindo, diferente, né? Muito. Eu achei, assim, super bonito, assim, e nada diferente do que a moda na época falava, né? E aqui, né, são os desenhos, né, da Popova. E o que eu achei também bem interessante é essa coisa, né, do próprio desenho de moda. Então, assim, a atitude em relação ao esboço também era inovadora. A ele era dispensado uma posição de destaque na formação da imagem e da concepção da coleção. O esboço era a personificação do próprio processo da busca criativa e não o desenho de um modelo pronto. E a gente vê nesse esboço aí realmente essa coisa, né? Tipo, isso parece até, me lembra um desenho técnico e não, na verdade, a roupa em si, como ela vai ficar, o caimento da roupa. Isso me lembra muito um desenho técnico. Porque a pessoa técnico. Não ficava com essas pontas assim na coxa, né? Na verdade, isso aí é uma estilização, né? Porque me lembra também uma espécie de trapézio, né? Uma forma geométrica, sabe? Parece que passou ferro e gomou, passou ferro e ficou uma coisa assim. Fica duro, Armado. Estranho. Imagina se as pessoas se vestissem assim, né? Ia ser esquisito. E sabe o que é interessante? É que aí essa ideia vem de acordo com aquilo que a gente falou no primeiro podcast, primeira parte dessa sobre a Popova, que tem tudo a ver com essa ideia de que o desenho, ele é apenas uma ideia, né? Não é necessariamente a obra. Exatamente. Pronta, né? Por isso tem a ver com o esboço. E aí depois é que vem o resultado, que aí é o objeto final, né? Que é a roupa em si. É a roupa em si. Né? Isso aí. Por isso que, né, o construtivismo está ligado diretamente à moda. E todo esse conceito novo, né, essa ideologia nova que os bolcheviques criaram. Isso. Que era para dar no comunismo. Então é isso, gente. A gente aqui acaba então a segunda parte sobre a Popova e sobre a arte e moda soviética. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, se inscrever no Instagram, Tarsila Grita. Dá um joinha no... Isso é importante. Tem que dar um joinha aí. Tem que dar um like, deixar um like, que é muito importante. Deixar um comentário, sabe? Falar o que vocês estão achando. É isso. Valeu! Tchau, gente!